Aleluia, graças, paz, povo santo. Estamos iniciando mais uma live. A live, essa semana de live, vai ser sobre Rema. Pastor Mauro já entrando. Graças, paz, homem de Deus. Paloma. Aleluia, sejam bem-vindos. Amém? Hoje nós iniciamos a semana das lives Rema. Kátia Ferreira Arco Verde, nossa diretora do Rema, né? Campo Grande. Su Feliciano, Suelen. Eita, Suelen tá como diz aqui no Nordeste, com os dentes no claradouro. Mãe nova, se entregou ontem, né, renovando seus votos com o Senhor. Glória a Deus. Minha sogra, Roseni Vasconcelos, seja bem-vinda também. Cássia, grande mulher de Deus, abençoada. Hoje nós vamos ter uma live poderosa, amados, iniciando essa semana de lives sobre Rema, sobre matérias Rema, e hoje cabe a mim, né, ter esse privilégio, essa honra de estar abrindo essas lives nessa semana. Será um tempo abençoado. Hoje nós iremos falar sobre um tema que todo cristão, todo aquele que está inserido na igreja de Cristo, né, todo aquele que se chama, né, cristão, que se diz cristão, precisa entender, que é sobre a história, a história da igreja cristã, e você faz parte dela. Você está fazendo a história desse tempo. Amém? Eu sei que você tem buscado em Deus, tem feito a vontade de Deus. Estamos esperando um homem de Deus aqui. Amém? Existe um homem de Deus cheio do poder, preparadíssimo. Professor, pastor, professor de Rema, pastor, cantor, compositor. Ainda faz parte da turma lá, né, doutrinária, do povo que faz a doutrina, né, que está sempre de olho na doutrina do Verbo da Vida. Coordenação doutrinária do Verbo da Vida, nosso pastor Armando Sena, amém? Daqui a pouco ele vai estar entrando, mas enquanto isso, eu queria falar para vocês que façam as suas inscrições no Rema. O Rema não parou, está em plena atividade, estamos tendo aulas online, amém? Você pode procurar o Rema mais perto da sua casa, né, do seu convívio, no seu bairro, na sua cidade, e buscar verdadeiramente, né, o conhecimento, né? O Rema nada mais é do que o Centro de Treinamento Bíblico Rema Brasil, onde nós estamos verdadeiramente, né, buscando de Deus a verdade, aquilo que está inserido na verdade, nas entrelinhas, onde nós não podemos ver, mas o Espírito Santo sabe e nos revela através de homens poderosos, de matérias poderosas. Amém? No primeiro ano, são 2 anos de Rema, e no primeiro ano você vai ter matérias maravilhosas, matérias de base, e no segundo ano você vai ter, né, o feijão com arroz, um negócio mais forte, né, como a gente diz aqui, trazendo palavras poderosas, Fernando. Aí, ó, nosso pastor Armando Sena já se encontra por aqui, vou acionar ele aqui, amém, chamar ele aqui, glória a Deus. Aleluia. Homem de Deus, poderoso. Aleluia. Deus é bom. Conectando. Vocês estão nos escutando bem? Seja bem-vindo, pastor, professor, homem de Deus, cantor, compositor, né? Ainda faz parte da coordenação doutrinária. Não é isso? Do Verbo da Vida. Tudo bom, meu pastor? Como é que está o senhor? Como é que tem vindo? Como é que está a vida aí? Como é que está o pessoal? Está em Curitiba? Chapecó. Tudo bem. Isso. Aí, como é que estão as coisas por aí? Estão bem. Os nossos cultos aqui já são presenciais, né, com 30% da capacidade do local, né? A gente está tendo cultos maravilhosos. Inclusive tem gente da minha igreja aí já entrando aí online. Ô, glória, aleluia. Para poder ouvir um pouco. Pode pontuar aí, viu? Fique à vontade, viu? Esse povo que está entrando aí, pode pontuar. Tá bom. Entrou a Elisandra, entrou a Belonice. Deixa eu ver aqui quem mais da minha igreja que já entrou. Não, até agora elas duas entraram. Excelente, maravilhoso. Porque, na verdade, esse horário é um horário que muita gente está trabalhando, né? Enfim. E eu mandei um aviso lá no grupo dizendo, ó, fiquem à vontade, quem puder entrar. Amém? Amém. Pastor, se apresente, né? Eu sei que muita gente conhece, muita gente da nossa igreja lhe conhece, que o senhor já nos visitou, né? Queria também agradecer desde já, em nome do nosso pastor Cristiano, em nome da reverenda Kátia, que é a nossa diretora, né, do Verbo, do Rema, Campo Grande, Recife Campo Grande. Nós estamos muito felizes, né, de receber o Senhor, né, uma pessoa que a gente sabe que faz muito tempo no Verbo, está inserido verdadeiramente,
e com esse propósito de ensinar também nos remas, né? Trazer a verdade que a palavra, a revelação dessa palavra poderosa. Se apresente, se o senhor quiser fazer um resumo da sua vida ministerial, também vai nos acrescentar muito. Eu gosto sempre de colocar isso, que as pessoas se apresentem e contem um pouquinho da sua história dentro do ministério, como chegaram até aqui, porque isso faz, né, com que as pessoas não nos vejam apenas como nós estamos, mas como nós trilhamos e chegamos até aqui. Amém? Amém. Fique à vontade. Amém. Amém. Então, graça e paz, irmãos que estão nos acompanhando nessa live muito abençoada, né, sobre a história da igreja. Eu estou no Verbo da Vida. Eu nasci de novo em 1985, né? No dia 8 de abril de 1985, eu nasci de novo. Eu sou de Fortaleza. Nasci de novo na igreja chamada Evangélica da Fé. Para quem já conhece as pessoas, é a mesma igreja. Eu e a Joanice, que é a diretora do Rema. A esposa do nós somos nosso primos. Querido. Sério? Nós somos primos. A revelação aí, juntos. Nós fomos criados juntos, depois do Jussier, né? Tá no Japão. Isso. E nós fomos os primeiros a nascer de novo de uma turma que veio depois da gente. Nessa igreja Evangélica da Fé. Eu, Joanice, Janaína, esposa de João Roberto. né? Glória. Pastor Gilmar e Vera, lá de Fortaleza, Via Lá Sul. de Fortaleza. Alexandre Betinha também são de Via Sul. Pastor Mansueto, lá de Fortaleza, Fortaleza Benfica. A sua esposa Simone. Todos vieram. Natan, na época, também veio da mesma igreja. Naína, irmã dele, veio da mesma igreja. Naína é professora do Rema em Campina Grande. Muita gente, Marcelo, né? Saraiva também, que é da formação doutrinária. Então nós temos aí uma equipe. Nós temos uma turma aí de umas 20, 30 pessoas que hoje estão no Verbo, né? E que são dessa mesma igreja. Então eu nasci de novo em 1985, nessa leva, né? Que a gente... eu nasci em 85 junto com o Joanice e eles vieram mais ou menos entre 89, 90 e 91. Eles foram aceitando Jesus, recebendo Jesus. Sim. Em 1994, numa conferência da igreja Comunidade Sara Nossa Terra, nós conhecemos a cidade de Campina Grande e lá nós conhecemos o pastor Bud. Nós já vínhamos lendo os livros do irmão Kenneth Hagin desde 1990. E a gente orava para que tivesse uma igreja que pregasse essa palavra. A gente tentou fazer contato na época com Tulsa, Oklahoma, a gente não sabia de nada, não sabia que tinha no Brasil. E em 94 a gente conheceu o pastor Bud numa conferência da comunidade Sara Nossa Terra, do Robson Rodovalho, em Campina Grande. Nós pegamos um ônibus, fretamos de Fortaleza para Campina Grande, 800 quilômetros. E lá nós conhecemos o pastor Bud pregando sobre justiça. Quando acabou, a gente chegou até ele e disse: "Ei, o senhor é formado em onde?" Ele disse: "No Rema, com Kenneth Hagin." Nós temos uma igreja no Brasil, estamos começando a igreja no Brasil. E ele, em 92 começou Campina Grande, e depois, 93 para 94, já foi o início ali de Paulista e Recife, né, ali, e Fortaleza foi a próxima, com a nossa turma. Então eu entrei no Verbo em 1995, oficialmente, em setembro. Morei um tempo em Campina Grande, no bairro do Catolé, enfim, e aí foi toda a nossa trajetória. Depois, em 96, eu voltei para Fortaleza, para o início da igreja oficial em Fortaleza, que foi em junho para julho de 96. Pastor Marquinhos, foi o nosso pastor inicial. E aí e aí fomos trilhando esse tempo ministerial, né? Esse tempo em Deus. Então, desde 1995, setembro, eu estou no Verbo da Vida, e já faz um bom tempo, né? Muitas músicas que a gente já cantou e ensinou para a igreja, músicas que inclusive o pastor Eliezer gravou também, né? Mas foram músicas nossas, né? Assim, Troquei Minhas Tristezas, Sou Teu Senhor, músicas que todo mundo conhece, né? Então, e aí a gente teve o privilégio de ministrar em 2000, quando o Kenneth Hagin Jr. veio a primeira vez ao Brasil, a primeira formatura. Eu, Manassés, Serginho Brito e Cristiane e Stephanie, fomos os 4 ministros de música desse tempo, com o Kenneth Hagin Jr., né? Conferências de ministro, enfim. Depois eu passei um tempo sem ministrar nessas conferências, porque eu viajei como missionário, eu fui como missionário para o Rio Grande do Sul, servindo nesse tempo ao pastor Marcelo Jamal, né? Sim, inclusive o pastor Marcelo Jamal pregou no Verbo da Vida, né? Eu fui a ponte para indicá-lo para pregar.
Amém. Pelo Herênio, a conferência do Herênio, chamado Vento Impetuoso, em 2000 isso, no ano 2000. Não, minto, no ano 2001, em Campina Grande. E aí o Marcelo Jamal acabou fazendo uma boa amizade com o pessoal, né? Isso. Mas eu morei um tempo com o pastor Marcelo Jamal, a gente conviveu um tempo muito bom. E eu fui como missionário da igreja dele para o Rio Grande do Sul. Lá no Rio Grande do Sul, nessa época, 2002, a gente pregou a palavra da fé e nunca ninguém tinha ouvido falar de Kenneth Hagin no Rio Grande do Sul. Ninguém sabia quem era Kenneth Hagin. Então nós somos pioneiros também da palavra da fé no Sul, eu e minha esposa. Amém. E aí nós passamos por uma cidade chamada Chapecó, na volta para o Nordeste, essa cidade chamada Chapecó, e alguma coisa bateu muito forte no meu coração, e na hora eu estava ouvindo uma música de Robbie Markin, em inglês, uma música irlandesa, que é Days of Elijah, Dias de Elias. É muito conhecido tem muitas versões aí no Brasil já, mas é mais pelos cantores da Assembleia de Deus que fizeram. E a música diz assim, Behold he comes, after trumpet call, a trombeta soará. Mas esse nome assim, parece que está falando Chapecó. After trumpet call, entendeu? E aí, bateu aquilo e por anos aquilo ficou no meu coração e na minha mente. E o Senhor falou comigo, um dia você vai voltar no Sul, para ministrar no Sul. Seu chamado no Brasil é para o Sul. Glória. Né? E aí, fiquei com aquilo no coração. Voltamos para Fortaleza, Verbo da Vida, com o João Alexandre, com o Mansueto, com o pessoal, lá. Passou um tempo, 2006 fui morar em São Paulo e fiquei com o Eliezer, no Verbo da Vida do Eliezer, Vila Matilde ali. E depois, em 2015, o Senhor nos guiou para Curitiba para ficar com Manassés. Né? E foi aí que em 2017 para 2018 nós começamos a ministrar em Chapecó, sem conhecer ninguém na cidade, zero. Aluguei o hotel, divulguei, teve culto que foi uma pessoa, teve culto que foi duas. Hoje nós estamos com 1 ano e 4 meses de igreja, estamos beirando a 100 pessoas. Oh, glória! E segundo uma profecia do nosso apóstolo Buddy, quando Jesus voltar, as nossas igrejas vão estar lotadas. Vão, eu creio. Pregue a palavra. Né, pronto, então, em resumo é isso, né? Eu sou músico há muitos anos, compositor, sou parceiro do Daryl Evans, né? A gente traz ele sempre ao Brasil. Nosso Daryl Evans, que é o autor dessas músicas em inglês, Trade My Sorrows, I'm Yours, I'm in Love With You. Essas músicas que a gente tem cantado pelo Verbo. You Could Never Be Praised Enough. Para mim, é a melhor música que eu acho, assim, de todas. Eu acho que o Verbo da Vida deveria cantar essa música muito mais do que qualquer outra. Na minha opinião. Não é porque a versão é minha, não é porque a música é dele, não. Mas ela é completa. Ela é o rema. Ela é o rema completo, assim. A tradução dela, sabe? Depois você vai dar uma palhinha pra gente dessa música, né? Vai finalizar com ela, né? Eu tenho um violão aqui. Ô, rapaz! É de Deus esse negócio. Ai, se quiser dar palhinha já, no final, então deixa pro final. Vamos entrar na matéria, no nosso assunto, no nosso tema. Finalizou? Perfeito. Estou aqui hoje, coordenação doutrinária do Sul, enfim, tudo aí. Tudo é Deus. Deus é bom. Glória e um prazer estar com vocês. Prazer é nosso. É sempre um privilégio receber o Senhor e saber, né, que o Senhor está ligado, conectado conosco nesse tempo. Amém. Eu aprendi... Tem gente que diz, só para finalizar, tem gente que diz assim, Armando, você ensina história porque você é história, cara. Olha, se o pastor Cristiano estivesse aqui, ele iria lhe falar que o senhor é o dinossauro da fé. Oh, meu. Amém. Daqui a pouco ele entra. Ah, ele é história. Ele é que é, né? Ele é história. Depois eu vou contar uma coisa para vocês, histórica da música. Sim. Para vocês saberem de quem é uma música que todo mundo canta e não sabe de quem é. Eita, vamos no Brasil todo. Revelações. No Brasil todo. Você que está nos escutando, está nos assistindo, clica aí nessa setinha e chama os amigos aí para escutar. Vai ser um tempo proveitoso, amados. Falar sobre a história da igreja, nosso pastor Cristiano acabou de entrar. Falar da história da igreja, amados, é falar do nosso passado, da nossa história. Fazemos parte da igreja do Senhor. Hoje nós somos a história desse tempo. Talvez, né, se Jesus não voltar, as pessoas vão estar falando desse tempo e das nossas atividades. Assim como nós estamos falando, né? Como nós, quando vamos dar aula, nós falamos sobre a história daquele tempo, daquele povo, né? E eu vou contar uma historinha rápida. Quando entrei no Verbo da Vida e fui fazer o rema, logo em seguida eu fui fazer o rema no ano seguinte, aqui em Paulista, e eu recebi uma palavra de Deus, né, de uma mulher de Deus,
que disse, ó, você vai ser, quem vai dar, tem coração para dar aula. E eu senti aqui no meu coração, né, palpitando, fervoroso, me levantei. Ela deu uma palavra e aí eu fiquei buscando qual era a matéria. Cada professor que entrava, cada matéria nova, aí eu dizia, essa, essa. Mas no dia que aquele meu pastor entrou e começou da história da igreja, meu amigo, a minha vida, sabe, meu coração, aí apontou para aquilo. E graças a Deus pela vida dele, depois eu sentei com ele, né, deu as instruções. E hoje eu também dou essa matéria junto com, né, com ele. E é uma bênção. E uma das coisas que eu aprendi nessa matéria e que eu trago sempre na abertura da minha matéria é uma frase, né, de Gilberto Coutrin, que diz assim, o ser humano precisa refletir historicamente sobre os caminhos por onde andou para que possa participar ativamente dos passos da caminhada e influir conscientemente sobre os rumos a serem percorridos. Essa frase é de Gilberto Coutrin, um historiador, né? E aí ele traz isso, né? A gente precisa refletir historicamente aquilo que passou, precisamos participar hoje ativamente e influenciar conscientemente naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente crê verdadeiramente, que é a vontade de Deus, que é a igreja cristã hoje, né? Fazendo aquilo, dando continuidade ao que Cristo iniciou. Amém? E, pastor, uma definição de igreja. A verdade. A igreja é a verdade. A igreja é a reunião. A palavra igreja vem de eclésia. Já existia essa palavra, uma palavra grega, uma junção de partículas gregas. Eclésia significa reunião de homens e mulheres com o fim proveitoso. Os chamados para a assembleia, os chamados para fora. Não é os chamados para fora no sentido de não ter igreja. Os chamados para fora no sentido de ter uma missão. Então a igreja é a eclésia, é a reunião. Não existe igreja você sozinho, porque não tem reunião sozinho. Para ter uma reunião tem que ter no mínimo 2 pessoas. Por isso que Jesus disse, 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu vou estar envolvido, né? Evidentemente que podemos buscar ao Senhor sozinhos em casa, mas nós fazemos parte da sua eclésia, da sua igreja. A Grécia tinha sua eclésia, Roma tinha sua eclésia. Roma tinha isso. Jesus disse, eu também voltei minha eclésia. A diferença da eclésia de Jesus, da eclésia da Grécia, da eclésia de Roma, além do assunto a ser tratado, é a durabilidade. O líder da eclésia de Roma morria, era substituído por outro. O líder da eclésia de Grécia morria e era substituído por outro. Agora, o líder da eclésia de Jesus não morre e ele ainda diz assim, na minha eclésia, quem morre não vai para o inferno, não vai para o Hades. Pelo contrário, vai direto comigo, porque as portas do Hades não prevalecerão contra a minha eclésia. Amém? Eita, glória. Então a eclésia de Jesus é a verdade e a coluna da... É a verdadeira coluna e baluarte da verdade. Amém? Então a eclésia é a verdade. Amém. Quando é que a igreja, né, a igreja cristã, ela se inicia, pastor? Ela tem, na verdade, 3 pontos de início. O primeiro ponto é o anúncio. O anúncio é dado em Mateus capítulo 13. Depois que Jesus, no capítulo 12, define o seu último sinal messiânico para os judeus, que ele cura um homem, que ele expulsa os demônios de um homem que ele é cego e ele é mudo, é um sinal messiânico para os judeus, eles sabiam disso nos seus targuns, né, nas suas tradições orais. Então, aí a multidão diz, verdadeiramente ele é o Messias, depois que o rapaz foi liberto. Diz a Bíblia que os fariseus fizeram a multidão se calar e disseram, não, ele expulsa demônios por Beelzebul. Beelzebul vem de Baal, Baal-zebu, o príncipe dos demônios, que era justamente por causa da adoração a Baal que o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia, que o povo de Israel foi levado cativo, e que o povo do norte foi praticamente destruído pelos assírios em 722, foi por causa da idolatria que eles sofreram. E depois que eles voltaram do cativeiro da Babilônia, eles cortaram a idolatria do meio da nação. Eles não queriam mais. E quando Jesus expulsa esse demônio, os fariseus, sabendo e por inveja não recebendo Jesus, disseram, não, ele expulsa demônios por Baal. A multidão tinha dito, ele é o Messias. Verdadeiramente ele é o filho de Davi. Né? Mas eles fizeram a multidão se calar e disseram, não, ele expulsa demônios por Baal-zebu, ele é um enviado de Baal, ele vai fazer a gente sofrer de novo. Aí a Bíblia diz que depois desse tempo, Jesus olhou e disse, então, essa multidão, ele olhou para a multidão e disse, chega. Aí ele faz citar sobre o
o pecado imperdoável, a blasfêmia contra o Espírito Santo, vai citar que e ele vai começar a citar algumas coisas que vai fechar as portas para Israel. E aí, no final da conversa dele, os fariseus ainda têm a cara de pau de dizer, então mostra um sinal. Ele disse, não tem mais sinal para vocês. A última chance será o sinal do profeta Jonas. Assim como ele esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, o Filho do Homem vai estar 3 dias e 3 noites no ventre da terra, no seio da terra. Isto é, o último sinal para vocês é quando eu morrer e ressuscitar. O que acontece? Depois de Mateus 12, a gente tem uma revelação profunda, pastor. Vem Mateus 13. Aleluia. E em Mateus 13, Jesus não faz mais sinal. Jesus simplesmente começa a pregar por parábolas. E a parábola que ele prega é a parábola de quê? Do semeador. 4 tipos de semente, 4 tipos de terra. Aquela parábola é se referindo a Israel, no seu contexto. Mostrando que 75% da nação não vai reconhecer ele. Apenas 25% da nação naquele momento. A primeira semente caiu na beira do caminho. É o pessoal que ouve, mas não entende nada. Não entendeu nada. A segunda caiu entre pedras. Não tinha raiz, não cresce. É a pessoa que ouve, se alegra, vê os milagres, uau, mas não se sustenta. A terceira semente caiu entre espinhos. É aquele pessoal que ouviu, entendeu, começou a crescer, mas os cuidados da riqueza, o nome, alguns fariseus que sabiam que ele era o Messias, mas por medo de perder sua posição, seu nome, aquela semente não ia florescer, não ia crescer. E a quarta é os apóstolos, os discípulos iniciais e alguns poucos que ouviram, entenderam e cresceu a 30, 60 e 100 por um. Depois disso, os discípulos olharam para Jesus e disseram, por que você mudou o seu discurso? Por que você não está falando mais abertamente? Ele disse, a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Agora a eles não. Para que eles ouçam e não entendam. Para que eles vejam e não percebam. Para que não se convertam e eu os cure. Por quê? Porque a conversão traz cura. Porque nele se cumpre essa profecia de Isaías. Este povo será duro. Então, a partir daí, Jesus muda o discurso em Mateus 13 e aí ele vem trabalhando até chegar no 16. E o que é o 16? Ele anuncia a igreja. E ele anuncia a igreja, pastor, no local de costumes gregos, em Cesareia de Filipe. Ele anuncia a igreja do lado de uma caverna, que atrás dele tinha uma caverna chamada Portas do Inferno, que era onde as pessoas faziam oferendas para vários deuses. Então ele anuncia a sua eclésia, mostrando que a sua eclésia seria feita de judeus e gentios. E que os gentios seria a sua maioria. Porque baseada em Isaías 28, por causa de Isaías 28, o povo que não recebeu, que não aceitou seu povo, a Bíblia diz que Deus colocaria em conflito o povo de Israel com os gentios. E por meio de um povo de lábios gaguejantes e língua estranha, Deus ia ensinar esse povo quem era o Messias. Para Israel, nós somos os lábios gaguejantes e as línguas estranhas. Amém? Eu sei que esse versículo também tem tudo a ver com língua estranha do Espírito. Vou já chegar lá, você vai gostar. Amém. Então o que acontece? Então, por meio de lábios gaguejantes e língua estranha, Deus iria mostrar a todo judeu que Jesus é o Messias. O judeu, quando está na Itália, mesmo pelo católico, ele ouve que Jesus é o Senhor. Quando ele está no Brasil, por nós e pelos católicos, ele ouve que Jesus é o Senhor. Quando ele vai para a Polônia, ele ouve que Jesus é o Senhor. Em qualquer lugar do mundo que ele vá, ele sabe em outras línguas que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Messias. Yeshua HaMashiach, né? Jesus é o Messias. O que acontece? Então, em Mateus 16, Jesus, ele dá só o anúncio. Em João, capítulo 20, nasce de novo os primeiros. Que quando ele ressuscita, ele sopra o Espírito Santo dentro dos discípulos. Mas é em Atos 2, a inauguração pública da igreja. Aleluia. E Atos 2 também é o cumprimento da profecia de Isaías 28. Lábios gaguejantes e língua estranha. Porque ele pega de 17 etnias diferentes. De judeus que estavam espalhados por todo o mundo grego da época. Greco-romano, né? O mundo greco-romano. E nesse lugar, em Jerusalém, que tinha 90 mil habitantes nessa época. Por isso que Jesus, em Mateus capítulo 10, verso 28, disse: aquilo que é dito aos ocultos será conhecido no telhado. Jerusalém era a cidade que anunciava as coisas pelos telhados. Isto é, nas lajes das casas que eram muito juntas, todas as pessoas sabiam das notícias. E naquele dia, em Jerusalém, estava junto todo mundo. Havia milhares e milhares e milhares de pessoas. E a palavra grega, e a expressão grega, que quando os discípulos começaram a falar em línguas, a expressão grega é que eles saíram pelas ruas falando em línguas. Não foi uma coisa que ficou só ali.
Muita gente viu tudo. De modo que as pessoas pensavam que eles estavam embriagados. E aí, naquele dia, Jesus fez questão de manifestar o início oficial da igreja, em Atos 2. Aleluia. E aquele dia Aleluia. também foi o início oficial dos fins dos tempos. Porque Pedro disse, é para que se cumprisse a profecia do profeta Joel nos últimos dias. Amém. Ali começou os últimos dias. A partir daquele momento, nós estamos vivendo, desde aquele momento, os últimos dias. E hoje nós estamos nos últimos dias da era da igreja. Mas haverá os últimos dias do tempo do fim. Isso mesmo. Que é logo após o arrebatamento. Aí é a escatologia. Aí a gente já sai da história para a escatologia. Já. Mas é porque é o seguinte, quer entender escatologia? É um conselho. Quer entender escatologia? Tem que conhecer a história profundamente. Pastor, tem que entender justiça e história para entender escatologia. O senhor falou algo interessante. Eu comecei a estudar sobre a história, né? E isso me encantou, como eu falei para você, para quem está nos escutando. Quando eu estava na sala de aula, me despertou. Eu não gostava de história. Só que quando eu comecei a escutar, e a forma como o pastor Cristiano passou, né, essa matéria para mim, despertou algo em mim. Eu comecei a buscar mais. E eu comecei a entender. Quando a escatologia veio, que veio muito depois da aula dele, foi muito fácil, foi muito interessante que você começa a entender aquilo que vai acontecer, aquilo que está preposto a acontecer, né? Proposto a acontecer. Interessantíssimo isso. E uma coisa é decorar, pastor, e outra coisa é entender. Isso. Se você quer decorar a escatologia, leia a apostila. Ou então leia o livro do John Pentecost. Aí você decora. Ou então aquele livro do Derek Walker. Aí você decora. Isso. Agora, se você quiser entender, você tem que estudar a justiça. Porque a escatologia só existe por causa da justiça. Porque a justiça é o tema principal da Bíblia. Isso. Os 4 livros principais da Bíblia, no meu modo de ver, são as epístolas de Romanos, Hebreus, Efésios e o livro de João. É o coração da Bíblia. É o propósito de Deus. O Deus que amou o mundo de tal maneira. Amém, que nos fez em Cristo justiça. Aí você tem que entender justiça e você tem que entender história da igreja. A história da igreja é para a gente poder o quê? Defender nossa fé, compreender os costumes, o contexto, poder influenciar positivamente, como diz o Coutrin. Amém? Isso. Influenciar positivamente. Poder entender nossa missão, nosso propósito. Sobre missão e propósito, tem algo que eu sempre falo nas nossas aulas de história. Então, mande. Em 3 minutinhos eu resolvo isso. Vamos embora. Para o judeu, esse negócio de nome é muito importante. Por isso que Deus se revelou com um nome para os judeus. Ele não tinha um nome. Deus nunca teve nome, no sentido... Ele é o eu sou. Isso. Ele é o eu sou, aquele que é e sempre será. Mas ele se revela com nomes redentivos, para a gente poder entendê-lo. Nós chamamos isso na teologia de antropopatismo, né? Que é Deus usando linguagens humanas para a gente poder entendê-lo melhor, né? Inclusive o nome. Isso. Mas para o judeu esse negócio de nome sempre foi muito importante. Por isso que Deus se revela por nomes, e cada pessoa em Israel, nos povos antigos, tinha, assim como os índios hoje, os indígenas hoje, eles são conhecidos pelo nome, no sentido de que o nome revela seu caráter e seu propósito. Isso. Olha que família interessante. A Bíblia diz que Enoque foi o 7º depois de Adão e foi profeta. Isso quem diz foi Judas. Judas diz, assim como profetizou Enoque, o 7º depois de Adão. O 7ª geração. O nome Enoque significa separado para Deus. Enoque teve um filho. Por isso que Enoque andou com Deus, né? Separado para Deus. O nome é propósito e caráter. Aí Enoque teve um menino. Sabe qual é o nome do menino de Enoque? Todo mundo conhece o nome do filho dele. Quem foi que viveu mais tempo? Matusalém. Matusalém foi o homem que mais viveu na terra. E o nome Matusalém significa quando este for tirado, virá o juízo. Aí Matusalém tem um filho. O nome do menino de Matusalém é Lameque. Lameque significa derramamento de água. Você acha que Deus não já tinha falado para Enoque como é que seria o negócio? Como é que seria? Só que Enoque não tinha autorização para poder construir arca. Mas Enoque teve um filho que o filho dele é, quando esse homem estiver vivo, enquanto ele estiver vivo, não tem juízo. Mas quando ele morrer, qualquer momento é o juízo. Aí esse menino
Matusalém cresceu, teve um filho, chamou o nome do filho dele de Lameque. Derramamento de água. Deus mostrando já como é que ia ser o negócio. Aí Lameque tem um filho. Qual é o nome do menino de Lameque? Noé. Por meio deste, Deus cumprirá o juízo e trará paz ao seu povo. Estou falando de nome, propósito e caráter. Aleluia. Pronto. Glória a Deus. Aleluia. Pastor, a gente sabe que, né, a história ela é muito grande e a história da igreja não se faz diferente. Mais de 2000 anos, né, a gente compreende. E ela é dividida em períodos, né? E a gente sabe que existem 6 períodos, né? E a gente está num atual que é da igreja pós-moderna. Mas a gente começa logo com a igreja apostólica, depois vem a igreja perseguida, a igreja imperial, a igreja medieval, a igreja reformada e a pós-moderna. A gente sabe que a igreja ela trilhou, né, o começo, a sua essência, a sua origem, né, a sua base, está todo na palavra, né, onde a gente pode tirar. E eu sempre, quando vou ministrar, eu gosto dos evangelhos, porque ele é a base da igreja, é a base da doutrina, né, da igreja. E eu sempre estou ali, as cartas também, né, me chamam muito a atenção. Eu queria que o senhor falasse dessa transição da igreja apostólica, né, junto com a igreja perseguida, saindo para a igreja imperial, para a turma poder entender, para o pessoal que está nos escutando entender como foi essa mudança, né, como ocorreu essa mudança de uma igreja que era uma igreja, né, propositiva e agora uma igreja que era uma igreja ligada mais com o governo, ou seja, uma igreja com interesses governamentais e de poder. Ok. Quando você lê as cartas de Paulo, as cartas de Tiago, de Pedro, de João e também a carta de Judas, você já vê uma preocupação no final da primeira era apostólica, você já vê uma preocupação com falsas doutrinas. E também uma preocupação com motivações erradas e com pessoas que seriam verdadeiros inimigos do Evangelho. Isso. Você vê Paulo falando para os colossenses, afasta-te dos cães, afasta-te dos maus obreiros da circuncisão. Né? Você vê a igreja primitiva sendo primeiramente perseguida pelos próprios judeus. Para início, né? O início de tudo, né? Porque a igreja primitiva era uma igreja constituída por judeus, né? E eles foram perseguidos por judeus. Por quê? Porque para muitos judeus eles eram mais uma seita do judaísmo, era a seita dos nazarenos, ou então chamado de o caminho. O caminho, os do caminho, né? O caminho. Logo depois houve o início da perseguição romana, que foi a perseguição que matou Pedro, que matou Paulo, por Nero. Nós estamos falando ali em meados dos anos 60, né? Isso. 64, 66. Não existe uma data. Uma data prevista. Específica, mas é por aí. Até porque, e aí a gente dá me perdoe, uma aspas aí, porque o nosso calendário, né? Os estudiosos falam que ele tem um pequeno, né, erro em termos de datas, né? Cristo não nasceu no ano 0 do calendário gregoriano, né? E tem tudo isso. No ano 4, né? Então, isso. Tem uns erros de precisão. Mas isso aí é detalhes. Mas, enfim. Mas você vê o apóstolo Paulo já no final da vida dele, um pouco preocupado com a questão de heresias que estavam entrando e de falsos cristãos. Porque o início da perseguição foi dos judeus não convertidos em relação aos judeus que aceitaram Jesus como Messias. Depois a perseguição passou a ser uma perseguição interna, de judaizantes, judeus convertidos, perseguindo os gentios, querendo que os gentios se circuncidassem. E Paulo trata Gálatas dentro disso. Depois você vai ver pessoas como os gnósticos, que entraram na igreja com uma espécie de evangelho esotérico, né? Evangelho muito místico, Isso. que estava atraindo a atenção das pessoas como hoje. E você vê a preocupação... filosofia. Não, porque ele vem da filosofia grega, ele vem do dualismo grego. Isso. Né? O dualismo grego que diz que toda matéria é má, logo Jesus não é o Cristo. Jesus é o corpo que o Cristo pegou emprestado no batismo de João e que saiu na cruz. E que tchau, fica sozinho e morre sozinho que eu estou indo. E que nossos espíritos são centelhas que desceram de Deus e se perderam e que foram capturadas por esses corpos que são túmulos onde a salvação é a gnose. Gnose é conhecimento, ou autoconhecimento. Que nós somos salvos. Misericórdia.
quando descobrimos isso. Então nós vamos ter, no finalzinho da era cristã, os gnósticos, que João combate na sua primeira carta especificamente. Na terceira carta ele combate um cara chamado Diótrefes. Ele fala de Diótrefes, que era um cara com intenções erradas. Já era aquele crente meia boca. Aquele crente que queria o dinheiro da igreja. E queria posição. Isso. E não queria o crescimento do evangelho. Ele achava que a igreja era dele. Pastor nenhum pode pensar que a igreja é sua. A igreja é de Cristo. Nós somos mordomos da igreja. Nós não dominamos. Amém. O apóstolo Pedro fala isso na sua primeira carta, no capítulo 5. Nós, pastores, não devemos ser dominadores, mas exemplos do rebanho. Sabendo que vamos prestar conta com o supremo pastor, que é Cristo. Então, amém. Deus nos entregou um povo para cuidarmos bem desse povo. Olha, o Edilson está falando aqui, bora fazer o rema. É no rema que você vai aprender essas coisas. É no rema que vai aprender, né? Mais esse é o intuito, rema. Amém? Mas olha só, e aí você vai ter a morte dos apóstolos e a virada do século, onde você vai ter agora os pais apostólicos. Isso. Quem são os pais apostólicos? Documentos ou pessoas que estiveram próximos aos apóstolos. Isso. Perfeito? Os principais, amém. Policarpo de Esmina, que foi discípulo de João. Inácio de Antioquia, que também foi discípulo de João, foi pastor da igreja de Antioquia. Policarpo foi pastor da igreja de Esmirna, né? O bispo de Esmirna. Você vai ter Pápias de Hierápolis. Isso. Você vai ter várias pessoas que foram vindo. Bem, neste segundo século já começa a vir algumas heresias até dos pais. Não de Policarpo, não dos mais próximos, mas daqueles que foram depois do depois. Isso. Você vai ter, por exemplo, Cipriano de Cartago, um homem maravilhoso, um homem de Deus indo e voltando. Porém, houve uma compreensão errada sobre o batismo infantil que ele criou. Porque as pessoas batizavam nas águas, achando que o batismo nas águas, na época, regenerava o homem. Então, Cipriano teve uma ideia. Por que não batizar criança? Então, ele já é regenerado desde criança. E daí veio o batismo infantil. Mas você também vai ter a filosofia de Celso, um romano, que entrou dizendo que a igreja era um folclore, que Deus não poderia se encarnar no homem, porque Deus não se mistura. E ele começou a dizer aos cristãos que a igreja era feita de um bando de gente, vou dizer aqui nas palavras bem em português, gente burra, gente que não tinha estudo. Daí Deus levanta os apologistas, que vão fazer apologia ao evangelho, vão defender a fé. Aí você vai ter Teófilo de Antioquia, você vai ter o Teófilo de Antioquia, você vai ter o Irineu, que vai combater o gnosticismo, você vai ter o Orígenes também, que vai definitivamente combater Celso, no seu livro Contra Celso. Só que também você vai ter heresias como o montanismo, de Montano, aquele camarada que achava que uma profecia era mais importante do que as escrituras. Porque deixe-me dizer, pastor, o Novo Testamento, como nós temos, nessa época, não se tinha esse reconhecimento. Já havia sido escrito. O Novo Testamento foi escrito entre o ano 52 e o ano 90. Depois de Cristo. Rapidamente. Porém, o reconhecimento só veio 4 séculos depois. No ano 397. Amém? Com Antanásio de Alexandria, no Sínodo de Cartago. Ficaram brigando ali, né, para ver quais os livros e as cartas entravam, e foi até porque muita gente tinha arrastando. Porque muita gente tinha escrito muita coisa, Isso. Então muita gente inclusive queria. As heresias. Exatamente. Nós temos Pastor de Hermas, nós temos Didaquê, nós temos Epístola de Barnabé, nós temos vários outros livros que quase entraram na Bíblia. O Pastor de Hermas, para mim, foi o mais perigoso, e que foi o que quase entrou, o que mais próximo entrou. Porque o Pastor de Hermas dizia que você só podia cometer um pecado depois do batismo. Se cometer o segundo, perdia a salvação. Se fosse hoje, meu Deus! Ninguém se salvava. Pronto, eu tô linkando vocês aqui com o que você me perguntou. Então esse período da igreja perseguida, muita gente acabou também não escrevendo, pastor, na época da igreja perseguida, que foi até o ano 313 depois de Cristo, né? Por quê? Porque esse pessoal estava morrendo, não tinha tempo de escrever. Eles estavam morrendo. Os próprios pais apostólicos, como Irineu, como Inácio de Antioquia, como Policarpo de Esmina, foram mortos em coliseus, foram mortos. O Inácio foi morto às feras,
Irineu foi morto no combate em Lyon, o Policarpo foi morto pelo magistrado, onde queimaram o fogo, tocaram fogo nele, entendeu? E a brincadeira era essa, era perseguir para matar, para tentar aniquilar, acabar com o cristianismo, com aqueles que estavam propagando o cristianismo. Perfeito. O Tertuliano de Cartago, que também foi um dos pais da igreja. Eita, né? apologista, bênção. Apologista também, muito inteligente. Inclusive, o criador do nome Trindade, foi ele que criou esse nome Trindade, no ano 150 depois de Cristo. Ele diz assim: o sangue dos mártires é a semente da igreja, mata-se um e nasce 100. Aí não é mentira, não. Era assim. Uma grande verdade, isso mesmo. Muita gente também acusou Inácio de Antioquia, por exemplo, como o desejo do martírio, né? Então a igreja, na verdade, nessa época foi muito perseguida. Porém, o que acontece? Nesse período nós vamos ter 10 perseguições gerais de Roma. Vamos ter as perseguições que começou com Nero, Domiciano, depois você vai ter Alexandre VII Severo, você vai ter Plínio, você vai ter vários perseguidores da igreja, Décio, né? Até que você chega na última perseguição com Diocleciano. Quando Diocleciano faz essa última perseguição, a igreja já estava, de certa forma, organizada. Amém. Por quê? Porque Cipriano de Cartago fez uma organização. Ele era um administrador rico, nasceu de novo, e ele fez a organização dos bispos. Porém, muita gente se candidatou a bispo, que era o pastor, né? E começou, a partir daí, a querer dizer que bispo era maior do que o episcopo, que era maior do que o presbítero. Na época de Jesus e de Paulo, esses nomes eram similares. Bispo, pastor, ancião, episcopo, presbítero, é a mesma coisa. É tudo na mesma linha. Mas a partir daí, do século III para o século IV, deu uma pequena parada na perseguição. Antes da perseguição de Diocleciano, deu uma pequena parada, mais ou menos 28 anos. E foi aí que a igreja teve uma certa paz, e por causa disso, começou a ter tempo de heresia, começou a dar tempo para falsos pastores, falsos bispos, falsos ministros entrarem. E aí veio a última grande perseguição, que durou 10 anos, com Diocleciano. E aí muita gente morreu. Porém, no ano 313, Constantino, que se torna o imperador, teve uma ideia. Ósio era muito amigo de Constantino. E Ósio disse assim: Constantino, se você perseguir os cristãos, você vai ver que não consegue mais segurar eles. Eles já são muitos. São milhares de milhares de milhares. Então o que é que a gente vai fazer? Vamos nos unir a eles. Foi isso que Ósio disse. Trazer eles para cá. Cara, se tu une os cristãos, tu se torna o maior império que já teve. Porque tu já tem o comando militar, tu já tem um comando político, e tu vai ter agora o comando da igreja, que já é uma força maior do que o paganismo. Constantino olhou e disse: cara, é isso mesmo. E por causa disso, ele disse que teve uma visão onde ele viu um símbolo em Noxus Vinces: sobre esta cruz vencerás, sobre este sinal tu vencerás. E ele derrotou o seu inimigo Maxêncio, né? E aí ele se torna o imperador, e ele declara, promulga o Édito de Milão, onde em 313 depois de Cristo acabou as perseguições. Foi bom, mas foi ruim. Foi ruim. Foi bom porque a igreja começou a ficar livre. Foi ruim porque houve um sincretismo da igreja com o paganismo. Então a igreja agora se torna a igreja imperial, a religião oficial do império. Do império. Na verdade, 397. 381. É. Mais ou menos. Começa mais. Tem gente que diz que foi 390 e pouco. Com Teodósio, que ele considerou oficialmente. Isso. Mas o Constantino já tinha feito todo o trabalho. Já tinha feito todo. Inclusive dividido o império. Exato. Constantino fez esse trabalho de colocar a igreja como uma religião, vamos dizer, ele fez o trabalho de sincretismo. A partir de agora, templos pagãos se tornam templos cristãos. 15 moedas de ouro para quem se batizar e túnicas brancas. Aí todo mundo foi se batizar para ganhar dinheiro. A partir de agora, a igreja não paga imposto, bispo tem fé pública, está abolido qualquer judeu que matar cristão será morto também. Então ele começou a colocar algumas leis que foram boas, mas foram ruins, porque muita gente, não crente de verdade, entrou na igreja. Aí virou, né, como eu gosto de dizer nas minhas aulas, virou uma bagunça, né? Porque aí começou a questão de você querer alcançar, almejar cargo dentro da igreja.
a igreja se torna governo e aquela confusão começa a dominar o povo também, e aí começa toda a confusão. Pastor, nós estamos a 15 minutos de finalizar a live. Então a gente vai ter que ser bem rápido e resumido para sair da igreja imperial, chegar na igreja reformada, não é isso? Já? Tudo isso aí. A gente vai ter que dar uma pulada aí, vai ter que correr, né? Vamos. A igreja... Vamos embora. Então, lembre-se que o senhor ainda vai tocar, viu? Vai cantar música, viu? Vai tocar música. O pessoal vai dar tempo. Aí. Vai dar tempo. Então vamos fazer um resumo, que vai dar tempo. O resumo. Presta atenção como o resumo vai dar tempo, pastor. Veja só. Eu sei que e aí entrou a igreja imperial. Perfeito? Perfeito. Aí a sede de Roma muda de lugar, deixa de ser Roma, a sede do Império, e vai para ser Constantinopla. Em Constantinopla eles se fortalecem e nasce lá, e vai nascer também lá uma igreja com características próprias. Isso. Em Roma, a igreja cresce tanto que alcança uma fé pública tão grande que se torna igreja-estado. E o bispo cresce com poderes papais. Então, aí começa a igreja medieval. Amém? A igreja medieval começa aí, a igreja da Idade Média. A igreja onde o bispo agora se torna, o bispo de Roma se torna o papa, ele vai querer exigir poder e direito sobre todos os outros. A igreja de Constantinopla, que também fica grande, diz, com a gente não, vocês ficam aí e a gente fica aqui. Então existe uma divisão das igrejas romana e a igreja latina, né? E a igreja ortodoxa grega. Perfeito? Isso. As outras igrejas em outros lugares vão perdendo um pouco isso, porque a igreja começa agora a entrar em uma fase muito complicada. Quando o bispo começa a determinar que a leitura da Bíblia se tornará apenas privilégio do alto clero, e os livros são agora colocados em mosteiros, porque vai nascer os monges, né? Isso. E os livros são colocados em mosteiros. E aí, irmãos, nós vamos passar por um período de 1000 anos e pouquinho, onde a falta do conhecimento, a falta da leitura bíblica, a falta do estudo e doutrinas inventadas, literalmente inventadas, vão dominar o povo. A Bíblia diz as bulas papais. Exatamente. A Bíblia diz em Oséias, o meu povo perece por falta de conhecimento. Se você quiser entender um pouquinho desse período terrível, você pode assistir um filme chamado O Nome da Rosa, com Sean Connery. Muito bom. 3 horas de filme. 3 horas de filme. Olha o pastor Cristiano. As matrículas do Rema Recife, Campo Grande estão abertas. Vem estudar conosco. Em todas as unidades, as matrículas seguem abertas. Aleluia. Isso, glória a Deus. Esse filme mostra muito essa realidade. Vem, todo mundo achava que Deus estava colocando as mãos no cabelo e dizendo, e agora? Não. Deus sempre tem uma boa saída. E muita gente pensava que o cristianismo realmente tinha ficado completamente... apesar do que estava se vivendo, as fraudes pias, as pessoas estavam vendendo pedaços da coroa de Jesus sem nem ser, pedaços ossos, da cruz, ossos, leite da virgem. Enfim, estavam adorando, venerando. Eu vou tocar, Mateus. Estavam adorando, venerando. Muitos dos que tinham morrido como mártires agora estavam sendo adorados como santos e etc. Né? O Papa estava tendo cada vez mais autoridade. Porém, em 800, a igreja deu um tiro no pé. A igreja medieval. O rei Gregório Magno, né, ele instituiu a escolástica. Um movimento que as pessoas iam começar a ler e estudar. E isso, com o passar dos anos, trouxe o iluminismo. E com mais anos ainda, amém, voltaram as faculdades, começaram a surgir as universidades. A maioria delas regidas por homens que estavam lendo a Bíblia e estudando o grego e as línguas antigas. Surgiram três destacados, 3 ou 4. Primeiro, John Wycliffe na Inglaterra, a estrela da manhã, a estrela da reforma. Estrela da reforma. Começou a ler e disse, peraí, o homem não é justificado quando paga indulgência. O homem é justificado pela fé. Só que
ele em manuscrito escreveu a Bíblia, traduziu a Bíblia do latim para o inglês. Ele disse uma vez para um arcebispo lá: eu estou fazendo essa tradução para que qualquer camponês saiba mais do que você. Eita. Começa a era dos pré-reformadores. Vamos embora. Os pré-reformadores. Deus também manteve nesse mesmo período os valdenses. Um grupo de pessoas que se reuniram no norte da Itália, em cavernas, florestas. Eles tinham que decorar uma página da Bíblia. Para quando eles fossem vender suas mercadorias, aquela página que eles tinham decorado, eles citavam para as pessoas e pregavam o evangelho. Muitos foram presos, muitos foram mortos. Amém. Mas Deus não desistiu, e eles também não, glória a Deus. Então nós temos os valdenses, que foi o elo mais antigo entre a igreja primitiva e a reforma. Isso. Temos John Wycliffe, a estrela da reforma. Temos na Boêmia, na República Tcheca, nós temos o Hus. O Savonarola. Não. Quando fez esse... Aí nós vamos ter em Florença Jerônimo Savonarola, que foi profeta. Isso. Ele foi profeta. Jerônimo Savonarola, profeta. John Hus, em Boêmia. E o Hus, a palavra Hus significa ganso. Ganso. Ele foi levado para o Concílio de Constância, onde ele tentou mostrar, porque ele leu John Wycliffe, leu as Escrituras, foi reitor da universidade lá, foi padre da igreja lá da Boêmia. E ele lendo, ele encontrou salvação pela graça mediante a fé. E no julgamento de Constância ele foi condenado e foi morto. Disseram assim para ele. Esse concílio crendo que iria defender a causa e... Iria defender a causa. Levaram ele lá, né? Porque ele tinha um salvo-conduto do imperador. Isso. Ele achava que ia ficar livre. Disseram para ele: nós queimamos seu corpo e lançamos sua alma em chamas. Ele disse: o meu corpo vocês podem queimar, mas a minha alma eu já entreguei para o meu Senhor, por quem eu tenho a honra de morrer. Uau! Aleluia. Bem, então esses homens deram sua vida pelo Senhor, mas no ano de 1517, um jovem monge chamado Martinho Lutero. Amém? Martin Luther, exato. Esse jovem Martinho Lutero, esse monge, começou a encontrar pelas Escrituras também, né? Resumo aqui, que o justo vive pela fé, baseado em Romanos, capítulo 1, verso 16 e 17. Exatamente. E aí o que ele fez? Ele fez uma coisa que era normal, como estudioso que ele era. O que ele fez? Ele pegou, escreveu 95 teses e pregou no dia 31 de outubro, na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha. Isso. 2 anos depois, ele foi chamado para debater. Ele sempre perdia nos debates, porque os pais esses teólogos católicos sempre usavam os pais da igreja, mas os pais da igreja católicos. Né? Eles não usavam os nossos também. Amém? Mas usavam os católicos. E ele acabava perdendo. Ele disse: não, eu vou desistir de combater com esses caras, mas eu vou traduzir a Bíblia, eu vou espalhar. Porque o que acontece? O que foi que favoreceu Lutero? Foi a mexida que Deus deu. O renascimento foi uma mexida. Que foi foram 3 fatores importantes para a reforma. O renascimento, que as pessoas agora estavam voltando a estudar. Inclusive, o estudo das Escrituras. O sentimento nacionalista, que agora os príncipes, por exemplo, alemães, não estavam mais querendo trabalhar para dar dinheiro para Roma, para o Império Romano. O Império Católico. Igreja de Roma. Não a cidade, igreja. A igreja. E também o terceiro, a invenção da imprensa. Lutero uma vez falou sobre a invenção da imprensa dizendo: parece que os anjos espalharam as nossas mensagens pelo mundo. O que John Wycliffe não teve, o que John Hus não teve, Lutero teve. Enfim, chamaram Lutero para Worms, onde ele teve que, naquele debate, ele recebeu um salvo-conduto do imperador. O magistrado perguntou: esses escritos são seus? Ele disse: sim. Você nega? Ele ficou com medo. Isso. Ele pediu um dia para dar a resposta. Deram a ele 14 horas. Ele foi orar
e tinham chamado ele de Russita. E ele disse, eu não sou herege. Porque ele achava que o John Hus era herege. Aí ele foi estudar sobre John Hus. Estudando sobre John Hus, ele disse, eu sou Russita! Ele voltou com força. Esses escritos são seus, você os nega? Ele disse, não posso negar. Seria contra a minha consciência. Eu não os nego. Amém. Bem, houve um silêncio. Houve um silêncio. Colocaram ele no carro com um frade, né? No carro, que eu digo, uma carroça, tal, não sei o quê, com um frade, para levá-lo para um lugar. Os amigos deles, sabendo que poderiam matar Lutero, eles simularam um assalto, né? Um sequestro. Tiraram Lutero, deixaram o frade para contar a história. Lutero ficou escondido no castelo, onde ele fez castelo forte, onde a barba cresceu, onde ele traduziu a Bíblia. Onde os anos se passaram e Lutero se tornou o grande reformador que influenciou Calvino, Zwinglio, John Knox. Depois da reforma tivemos a influência de quem? John Wesley. O que acontece? Eu vou resumir isso aqui. O que acontece? Deus, através da reforma, começou a restaurar todos os avivamentos da igreja. A reforma foi o primeiro. Qual foi o maior avivamento da reforma? A palavra. A volta à leitura bíblica. Depois vieram os grandes evangelistas de fogo. John Wesley. Reforma do evangelismo. Depois de John Wesley, Charles Finney e esses grandes avivalistas, George Miller, eu sei que você viu aqui o relógio, vai dar tempo. Deus, o que foi que aconteceu? Faltava reformar. Faltava reformar, sabe o quê? Agora, batismo no Espírito Santo. Rua Azusa. Depois do batismo no Espírito Santo, voltava a reformar cura. Voz da cura na década de 40 e 50 nossos aqui. Com grandes homens de Deus. William Burman, Jack Hole, Oral Roberts, T.L. Osborne. E por fim, em 1974, começou a maior de todas as reformas. O movimento Palavra da Fé com Kenneth Hagin. Com a fundação do Centro de Treinamento Bíblico Rema. Que chegou ao Brasil através do pastor Bud e Jen, em 1983. E em 1992, em Campina Grande, houve abertura. Em 2000, foi a primeira turma formada do Rema Brasil, em Campina Grande. Eu tive a honra de estar lá. E hoje nós já somos mais de 120 escolas. Nós ensinamos história da igreja para isso, pastor. Amém? E ali em Campo Grande, Recife, temos um Rema, que é a palavra da fé, que Paulo pregou, que Pedro pregou, que João pregou, que Tiago pregou, que Judas pregou, que o diabo quis tirar na Idade Média, mas a partir da reforma, Deus foi reconstruindo cada passo da história para chegar em nós. É isso. Amém. Glória a Deus. Prepare a viola aí para tocar aí, porque eu vou dar um recado aqui para você. Hoje à noite nós continuamos com as nossas lives do Rema. A partir das 20 horas teremos mais uma live poderosa com Rai e a professora Sheila, amém? Rai Gonçalves aí, nossa amada, né, secretária do Rema Brasil, em Recife, Campo Grande. As matérias estão, né, as matrículas estão abertas em todos os Remas do Brasil. O nosso ainda não está presencial, mas no Brasil já estão aí, né, algumas presenciais. Se inscreva, as inscrições estão abertas. Não perca, amado. Saber de Deus, saber um pouco mais da palavra, com ela revelada, amém? Com professores maravilhosos, cheios da unção, entendeu? Vai fazer com que nós cresçamos, entremos no nosso chamado, conheçamos os propósitos de Deus para as nossas vidas e vamos avançar. O avivamento do Brasil, o avivamento do mundo está em nossas mãos. A história da igreja desse tempo somos nós que fazemos, através do Espírito Santo, agindo em nossas vidas e através das nossas vidas. E você precisa se conhecer, você precisa conhecer, né, as vontades do Senhor. Armando Sena, um grande abraço. Fica aqui o agradecimento do nosso pastor Cristiano Arcoverde, da nossa reverenda Cátia, como diretora do Rema Brasil, Recife, Campo Grande. E fique à vontade aí, meu querido. Finaliza aí com a canção, senão não vai dar tempo. Temos 47 minutos. Foi uma honra, foi uma honra. Resumimos a história da igreja, resumimos em 50 minutos. Menos de 50 minutos, porque houve a introdução. Vamos embora, vamos mais. E você, obrigado pela... Manda, pastor. Tu és digno do meu louvor.
quero agradecer os irmãos da minha igreja que participaram, viu? Todos eles, todos. Em todo o Brasil, tem gente de Arapiraca, Chapecó. tem gente de Garanhuns, tem gente de Chapecó, tem gente de São Caetano. Maravilhoso. Obrigado, povo, pela audiência aí. Você nos deu, Senhor,